Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Paz de Cristo. Shalom Adonai. Como é que cumprimenta aqui, pastor? Todos esses. Glória a Deus. Que presença maravilhosa. Que presença maravilhosa. Se o culto fosse encerrado agora, nós já estaríamos muito grato com o Senhor Jesus por tudo que Ele fez até aqui. Que bênção poder servir essa casa, que bênção poder servir essa igreja. Que Deus abençoe o pastor Erickson, pastor dessa casa, o profeta que Deus levantou para essa geração, para esse tempo e para essa região, para essa cidade. Que Deus abençoe sua família, sua casa, seu ministério, e Deus também abençoe as pessoas que te servem. Deus abençoe nosso amado irmão Christian, irmã Luana. Obrigado pelo carinho de nos convidar para poder servir aqui nesse altar. Eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo altar do Senhor Jesus, e me sinto muito honrado quando sou convidado para ministrar a palavra em outro altar que não seja o da igreja que, pela graça, pastoreio. Eu sinto uma presença de Deus aqui nesse lugar. Eu estou aqui conversando com vocês. E eu não sei se eu prego, eu não sei se eu só oro para a gente ir. Coisa maravilhosa, né? Meus queridos irmãos, com a bênção do vosso pastor, vamos ler um texto sagrado no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 14. Deus abençoe todos os obreiros e obreiras que servem ao Senhor Jesus aqui na Refúgio Fortaleza, desde o obreiro que me recebeu lá no estacionamento, aos obreiros que estão se movimentando, servindo a casa do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Meus amados irmãos, você encontrou Gênesis capítulo 14? Então, nós vamos ler o verso de número 18 em diante. Está escrito assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E você, por favor, diga amém. Amém. Espírito Santo, eu te glorifico e te agradeço por estar na tua casa, servindo a tua igreja. Eu confesso publicamente que eu dependo 100% do Senhor para ministrar a tua palavra. Por isso, na medida em que a tua igreja
estiver compreendendo a tua palavra, que o Senhor também os abençoe com a tua presença. E na medida que entendendo e recebendo a tua presença, o teu povo possa glorificar o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus filhos, nós estamos diante de um texto que, creio eu, seja um texto, é um texto que já está no coração dos irmãos. Talvez se eu soltar esse microfone agora na mão de qualquer um dos irmãos e irmãs aqui nesse culto, vocês vão citar essa narrativa bíblica com maestria, com excelência, de tão familiarizado que são com o texto que ora nós lemos. O texto que nós lemos aqui vai destacar dentro dessa história dois personagens dignos da nossa atenção. O primeiro personagem é o nosso conhecidíssimo pai na fé. O nome dele é Abraão. O segundo personagem é o sobrinho dele, chamado Ló. E quem é Abraão? Resumindo em 1 minuto ou 30 segundos. Abraão é o nosso pai na fé, porque foi o primeiro a crer sem ver, o primeiro a crer na palavra, o primeiro a crer que o Deus real, porém invisível, pudesse o guiar, abençoar e mudar a sua história. O homem que carregava em si uma palavra de Deus, e por carregar a palavra de Deus em si, também era portador da bênção de Deus. Esse é Abraão. E se você ler Gênesis capítulo 12, você vai encontrar ali a história do chamado de Deus para com a vida de Abraão. E quando Abraão recebe esse chamado para caminhar com Deus, ele leva consigo o seu sobrinho Ló. Porque se você for analisar Gênesis capítulo 11, lá no finalzinho, você vai ver que Ló se tornou órfão de pai. O pai de Ló morreu. Logo, Abraão não teve dificuldade nenhuma de adotar Ló como um filho amado do coração. Nesse texto, Abraão é um tipo de Cristo. E adotando Ló como filho do coração, automaticamente, Abraão carrega Ló em suas peregrinações, em sua jornada de fé. E a Bíblia diz, no capítulo 13 do livro de Gênesis, que Ló foi muito abençoado por Deus. E Ló adquiriu bens, fazendas, rebanhos, tendas, funcionários. Ou seja, Ló prosperou de sobremaneira. Agora, qual o motivo de tanta prosperidade? Muito simples. Ele decidiu caminhar com alguém que carregava uma palavra, e por carregar uma palavra, era portador da bênção de Deus.
Trocando em miúdos, a bênção de Deus, que foi liberada para a vida de Abraão, foi tão poderosa, que essa bênção transbordou e alcançou Ló. E essa bênção na vida de Ló foi tão grande também, queridos irmãos, porque eu te aconselho a caminhar, conviver, seguir pessoas que carregam a palavra e a bênção de Deus. Faz sentido para você? E Ló foi muito abençoado, abençoado ao ponto que o seu rebanho se tornou tão grande que suas tendas eram incontáveis, seus funcionários eram as centenas, talvez milhares, que dado um momento houve uma contenda, uma briga, uma desavença entre os pastores do rebanho de Ló e os pastores do rebanho de Abraão. E essa contenda, ela ficou tão visível que chegou aos ouvidos de Abraão. Abraão, mais do que depressa, com a sabedoria adquirida durante a sua vida com Deus, chama Ló para uma reunião em particular e diz: Ló, você é meu filho do coração. Estou parafraseando. Você é meu filho do coração. Nós não podemos entrar em contenda por conta da briga dos teus pastores, porque geralmente, irmãos, quem tem chamado, ele não gosta de briga, de contenda, de confusão, de disse-me-disse, de coisas que não haverá resolução. Não perde tempo com café pequeno. Geralmente não é a pessoa que tem um chamado de Deus que arruma confusão, mas pessoas que estão em volta deles. Abraão diz para Ló: Ló, olhe ao redor e escolha o lugar em que você vai continuar prosperando. Nós não vamos entrar em contenda. E a Bíblia diz que Ló, ele escolheu as partes das campinas do Jordão. Um lugar maravilhoso, arborizado, verdinho, com muitas águas. E o ciclo de Abraão e Ló, naquele momento, foi encerrado. Eu aprendo algo muito importante com esse texto. Eu aprendo que ciclos se abrem e ciclos se fecham. Todavia, é muitíssimo importante que ao fechar um ciclo na sua vida, você feche esse ciclo direito. Porque fechar ciclo é normal. O que não é normal é abandonar um processo de construção que já durou muito tempo debaixo da bênção de Deus. Fechar ciclo direito na mesa, no café, olho no olho, abraçando, chorando, agradecendo, é uma bênção. Agora, fecha ciclo, indo embora sem avisar, falando mal, cuspindo no prato que comeu, isso é horrível. Porque um dia, possa ser que você precise de Abraão novamente. Ló fechou o ciclo, mas fechou o ciclo debaixo da bênção de Abraão, o seu pai. A Bíblia Sagrada diz, queridos irmãos, que vivendo a vida dele, Ló, aconteceu um imprevisto. Por favor, diga um imprevisto. Porque imprevistos acontecem. Concorda comigo? Normal, a gente está no mundo, o sol que de 40 graus na cabeça dele é na nossa cabeça também. A chuva que cai lá, cai cá. Não é? Normal, imprevistos acontecem. E a Bíblia diz no capítulo 14 que Ló, sua esposa, seus filhos e seus bens
foram sequestrados por 5 reis e 5 exércitos, levados para um lugar distante. Ló nunca imaginou passar por isso, mas estava passando. Mas prepare um aleluia daqueles de crente, tá bom? A notícia do sequestro de Ló chegou aos ouvidos de Abraão. Vem comigo, meu filho, juntinho comigo. Quando ele subir, nós subimos juntos, tá bom? Vou repetir para você dar um glória a Deus melhor. A notícia do sequestro, do imprevisto na vida de Ló percorreu todas as cidades ao ponto de chegar aos ouvidos de Abraão. Eu não sei se você vai dar um glória a Deus com o que eu vou dizer, mas Abraão, ao ouvir a notícia do sequestro, ele poderia tomar a seguinte iniciativa: eu não vou me envolver com a história de Ló. Eu não quero entrar na briga que Ló arrumou. Ló tomou as suas decisões e agora vai colher o fruto das suas decisões. Abraão poderia dizer isso. Você concorda comigo? Diga bem. Todavia, o ciclo da caminhada de Ló com Abraão, quando se fechou, fechou direito, fechou bonitinho, fechou com a bênção. Porque talvez aqui em Jundiaí não seja assim, mas eu, como pastor de igreja há alguns anos, dirigindo igrejas, pregando o evangelho e no ministério itinerante, vejo constantemente pessoas que foram adotadas, amadas, respeitadas, prosperaram por essa adoção, cresceram por essa adoção, foram abençoadas por causa dessa adoção, mas quando melhora de vida, vai embora sem nem falar tchau. No máximo manda uma mensaginha dizendo não volto mais aí. E quando vira as costas, fala mal do pastor, da mulher do pastor, do ministério de louvor, do ministério dos diáconos, dos músicos, do som, da estrutura, sai falando mal de tudo. Mas Ló nos ensina uma coisa: eu fechei o ciclo direitinho. E por isso Abraão disse: eu não vou deixar a história de Ló acabar assim. Levante a sua mão e recebe uma palavra de Deus. Olha, todas as vezes que você for fechar um ciclo, seja na sua empresa, feche o ciclo direito. Chama o seu patrão para a mesa, explica outra proposta, diz para ele que vai ser melhor para a sua família, agradece o tempo que você passou lá, porque se der errado na outra empresa, você volta, você deixou a porta aberta. Quando você for mudar de bairro, fale para os seus vizinhos: obrigado pelo tempo que a gente passou aqui juntos, eu vou para uma outra jornada. Porque se você precisar voltar para o bairro, os seus vizinhos vão estar de braços abertos. Se você precisar mudar de cidade, mudar de igreja, chama os seus pastores para a mesa, peça oração, imposição de mãos. Porque se um dia você precisar voltar aqui, aleluia, na Refúgio Fortaleza, seus pastores vão te receber de volta. Eu tenho uma palavra que talvez não vai arrancar nenhum glória a Deus e aleluia da tua boca, mas eu libero ela para o teu coração, e a palavra é essa: valorize quem te adotou, quem colocou a mão na tua cabeça, quem ora por você, quem te trouxe para a mesa. Valorize quem te trouxe para a mesa. Abraão, queridos pastores e obreiros, ao receber essa notícia, mais do que depressa, reuniu todos os homens da casa dele. Total, querido irmão Cristian, 318 homens. Como é seu nome, meu filho? Como é seu nome? Júnior? Bruno, no texto que nós lemos,
5 reinos, 5 exércitos sequestraram Ló. Mas quando essa notícia chega aos ouvidos de Abraão, Abraão só consegue reunir 318 homens. Na ótica humana, isso é um absurdo, isso não é nem caso de se pensar. A hipótese de ajudar Ló não pode nem ser cogitada. Se a mulher de Abraão, quem resolvesse as coisas nesse sentido, ela diria: meu bem, eu conheço o teu coração, sua vontade de ajudar, conheço a tua vida, mas não vai, porque senão eu vou ficar viúva. Todavia, o coração de Abraão queimava para resgatar um filho que estava longe. Abraão é um tipo de Cristo. E a Bíblia diz que Abraão reúne os 318, e não era 318 grandes guerreiros, era o pessoal que trabalhava na lavoura, era o pessoal que cuidava do gado, era o pessoal que trabalhava na cozinha, eram pessoas que não tinham um preparo para uma guerra. Mas quem quer ajudar, não dá desculpa não, ajuda com o que tem, ajuda com o que pode, ajuda e não dá desculpa para ninguém. Abraão diria, era como se ele estivesse dizendo, estou parafraseando: eu não sei se a vitória é garantida, mas eu tenho dentro de mim a coragem necessária para enfrentar os meus problemas, sejam eles maiores que mim ou não, sejam eles maiores que eu ou não. Abraão nos ensina uma coisa: se você tem coragem, se você tem uma palavra de Deus, e se a bênção de Deus está na sua vida, não existe problema grande não, meu irmão. Pode ir para cima com o que você tem e com o que você recebeu, porque Deus vai te ajudar. Quem pode levantar a mão para dar glória a Deus, misturado com aleluia? Abraão vai para a guerra. Diga amém, por favor. Diga glória a Deus aí, por favor. Diga eu. Não, tem muita gente para pouco barulho. Diga eu. Não vou voltar para trás. Não vou fazer vista grossa. O que a obra de Deus precisar, pode contar comigo, eis-me aqui. Porque a igreja, eu sou pastor de igreja, eu sei o que eu estou falando, a igreja é dividida em 2 partes: os que fazem e os que assistem. Os que assistem dão desculpa para não fazer, para continuar assistindo, mas o chamado para fazer faz. Trabalhou até tarde, chegou tarde, está em cima da hora do culto, vai sem banho mesmo, eu fui chamado para fazer. Está com problemas às vezes no trabalho, em casa, na empresa, está enfrentando desafios pessoais, mas não mistura essas coisas com a obra de Deus, faz. Eu estou pregando aqui para uma igreja, mas tem uma galera que gosta de assistir, e a outra galera gosta de fazer. Aonde estão a galera que gosta de fazer? Levante a tua mão e dá um glória. Abraão chega na guerra. Vou ter que encurtar aqui, eu vou ter que falar bem rápido, ou então voltar outro dia, pastor, para acabar de pregar, o senhor escolhe. Abraão chega na guerra, diga amém. Pastor, qual o horário dessa guerra? O horário, não há registro, mas o período está registrado. Diga comigo: Abraão chega na guerra de noite. Pastor, por que de noite e não de dia? Isso é só uma questão de estratégia. Porque se você tem um exército numeroso, grande, você vai para a guerra de dia. Mas se o seu exército é pequeno, você vai para a guerra de noite. Posso repetir? Posso repetir? Abraão foi para a guerra de noite, diga amém. Por que ele foi para a guerra de noite? Questão de estratégia.
Se Abraão tivesse um exército grande, numeroso, ele chegaria de dia para mostrar para os inimigos: olha o tanto de gente comigo, olha o tanto de guerreiro, olha o número. Mas se o exército é pequeno, é melhor ir de noite, porque o inimigo não sabe quantos tem. O que é isso? É alguém que está saindo para a guerra, mas está recebendo as estratégias certas para essa guerra. Não adianta simplesmente sair igual doido querendo guerrear não, gente. Tem que parar para ouvir a voz de Deus, tem que consultar o Senhor, tem que ver o que é liberado desse altar para o meio da igreja, tem que ver o que Deus está falando. Aí, o Deus que te chamou vai te dar as estratégias certas. Quem tem duas mãos levantadas para receber isso? Olha aqui, não abaixa a mão não, eu quero entregar uma palavra. Me dá mais um pouquinho só de retorno, por favor, com a autorização do pastor. Olha aqui, recebe essa palavra, por gentileza. Você está no mundo, e Jesus disse que no mundo você terá aflições. Jesus ainda disse: eu não peço, Pai, que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Em outras palavras, aqui no mundo é desafio, aqui no mundo é batalhas, aqui no mundo são guerras, aqui no mundo são intempéries. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Para cada uma dessas batalhas, Deus te dará a estratégia certa, Deus te dará os detalhes de como entrar e sair dessa guerra de posse de vitória. Se você recebe essa palavra, feche a mão que você levantou e glorifique o nome do Senhor, e como um guerreiro diga: eu vou para a guerra, mas vou com a estratégia certa. Eu queria que você escolhesse pelo menos 2 crentes, segurasse na mão dele e diga: para as guerras da sua vida, Deus te dará a estratégia certa. Deus deu a estratégia. Prepare um glória a Deus. Você trouxe um glória a Deus para esse culto? Prepare ele aí. Deus deu uma estratégia. Abraão usou a estratégia. Com a estratégia ele entra na guerra, e na guerra ele recebe a vitória. Pastor, o senhor está querendo que o senhor está dizendo que 318 homens derrotaram 5 exércitos? É, gente, você só vai entender isso se você ler Juízes 6. O Senhor levantou a igreja Refúgio e Fortaleza aqui nessa cidade e em todo o Brasil para fazer uma grande obra de resgate de vidas, para promover a expansão do reino de Deus. E não pense você que o pastor Erickson tem que sair por aí gritando aos ouvidos de todos, implorando alguém para lutar essa guerra com ele. Não é assim que funciona. Com Deus é diferente. Deus levanta quem está perto. Deus levanta quem está perto. É pouco, mas está junto. Aleluia. Não adianta ter uma multidão e não estar junto. Não adianta ter uma multidão e não estar na mesma visão. Não adianta ter uma multidão e não ter a mesma missão. Deus sempre vai levantar poucos para fazer grandes obras na terra. É simples. Com poucos eles venceram muitos. Sabe por quê? Deus estava com eles. E eu nem queria falar muito tempo, porque eu queria pregar rápido, embora eu ver minha esposa que ela arrancou só 4 dentes, e eu não consegui trazer o meu amor da minha vida e meus filhos. Eu quero logo ir embora, mas esse ambiente está tão gostoso que eu vou citar um salmo para você. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, vamos lá em cima comigo? Socorro bem presente na hora da angústia. Olhando para a multidão dos meus inimigos, pelo que não temerei. Porque ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas fiquem perturbadas e espumando, eu sei que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus.
é o santuário das moradas do Altíssimo. Aonde Deus está, pastor? Longe? Não. Deus está no meio dela e não será abalada. Sabe aonde Deus está nessa guerra que você está vivendo? Junto com você. É por isso que o Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Calamanturi me anderepia, canto de me calaçuri me esposa, esposo, mãe, pai, quem te viu entrar na guerra em desvantagem, nunca imaginaria. Calamantorimianderepia, nunca imaginaria que você pudesse voltar vivo dessa guerra. Calácia, canderépia. Você mesmo não acreditava em você. Mas o Senhor Deus te trouxe aqui para te dizer: você sozinho contra os seus inimigos, você sempre será a minoria. Mas eu e você juntinhos, sempre seremos a maioria. Não se engana não, gente, interpreta direito. O gigante não caiu por causa das habilidades de Davi. O gigante caiu porque Davi foi em nome do Senhor. Daniel não foi devorado por falta de apetite dos leões. Daniel não foi devorado porque o Senhor estava com ele naquela cova. O fogo não fez de churrasco 3 meninos, porque aquele fogo era um fogo sobrenatural. Não era isso, o fogo era natural. Sobrenatural foi o 4º homem passeando no meio da fornalha. Não pense você, meus irmãos, que é no teu jeito, na tua força, no teu braço. É Deus na tua vida, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Eu vim aqui como profeta para profetizar para essa igreja: você entrou nessa guerra, mas vai sair vivo, porque o Senhor está contigo nessa guerra. Parece que eu vejo obreiros, pastores, homens e mulheres de Deus. Parece que eu vejo. Parece que eu vejo. A vitória chega, a guerra acaba. Gente, isso aqui você tem que colocar isso no seu coração. A vitória chega, você enfrenta o que tem que enfrentar, vence a batalha e a batalha acaba. Prepare um glória a Deus, tá bom? Prepare um aleluia. Quando a guerra acaba, quem fugiu, fugiu. Quem se escondeu, se escondeu. Quem não está mais vivo, não está, porque aí não é problema nosso. Deus deu a vida, cada um tem que cuidar da sua. Tocar no ungido, tocar numa pessoa que, por mais simples que seja, tem vida com Deus, o final aí já não é por nossa conta. A guerra acabou, diga amém. Mas prepare um glória a Deus, porque se você ler o capítulo 14, querido irmão Bruno,
o texto vai dizer que esses 5 reis, querido irmão, pastor, já é pastor? É pastor? Homem de Deus, escudeiro fiel, Josué de Moisés, Eliseu de Elias. É assim que funciona, é assim que Deus abençoa. A Bíblia vai dizer que esses 5 reis saíram de povos em povos saqueando, até chegar em Sodoma e Gomorra, onde foi as 2 últimas cidades que eles saquearam riquezas e sequestraram pessoas relevantes. Quando a batalha acabou e a vitória foi dada a Abraão, todas as riquezas, todas as armas, todos os bens desses 5 reis ficaram ao chão. E Abraão, que já era rico, porque a riqueza não é revelada naquilo que você acumula, guarda para você, só pensa em você e só utiliza para você. A riqueza verdadeira é revelada quando você usa a sua riqueza para lutar as guerras relacionadas à obra de Deus. E quem tem essa mentalidade entra na guerra rico, abençoado e prosperando, e sai muito mais rico, muito mais próspero e muito mais abençoado. Infelizmente é assim que funciona, ou felizmente, ou sei lá. Eu nunca estudei sobre táticas de guerra, a não ser superficial. Mas quem ganhou a batalha adquire os bens daquele que perdeu. De quem é o petróleo da Venezuela hoje? Mais para frente um pouquinho, de quem será o petróleo e o gás do Irã, que queria exterminar Israel do mapa? A faixa de Gaza é conhecida pelos cientistas de faixa dos gases, porque acumula cerca de 75% de todo o gás do mundo. E a faixa de Gaza disse: vamos destruir Israel. Dias atrás, mataram milhares em uma festa em Israel. Israel os derrotou. Agora, quem é o dono da faixa dos gases? Israel. Abraão pediu para entrar na guerra. Ele foi levado àquilo. E agora ele se vê diante de riquezas inúmeras. Eu vou encerrar agora. Ele pega toda essa riqueza e vai voltar para a casa dele. Oh, glória. Preste atenção, o Espírito Santo está falando com você. Eu estou profetizando que você vai enfrentar todas as batalhas da sua vida. Além de vencê-la, você vai sair melhor do que você entrou. E vai voltar para casa. Aleluia. Seu adversário pensou que você ia morrer na guerra. Não, você vai voltar para casa. Você vai desfrutar de um descanso depois de grandes batalhas, de mesa farta depois de passar necessidade e fome na guerra, de paz depois da guerra. É assim que funciona. Abraão pega as riquezas da guerra, os despojos da guerra, Bruno, e agora vai para casa. Oh glória! Quando Abraão estava indo de casa para a guerra, todo mundo que via passando disse: é maluco, é suicida, vai e não volta, essa guerra já tem resultado final, não adianta, é pouca gente para muita gente, é impossível. Mas depois da batalha, Abraão volta com os 318, mas não só com os 318, volta com o amado do seu coração, o seu filho Ló, a esposa de Ló, os filhos de Ló, os rebanhos
de Ló, as riquezas de Ló, porque quando Deus levanta um homem para mudar a vida de uma geração, esse homem dá a vida, e por dar a vida, eu estou falando de Jesus, por nos dar vida, adquirimos vida e vida em abundância. Abraão é um tipo de Cristo. Se não fosse Abraão, Ló estava morto, mas porque Abraão foi lá para dar vida por Ló, Ló viveu para a glória de Deus. Diga amém. Ministério de Louvor pode ficar a postos, por gentileza, com a autorização do pastor. Vou encerrar já. Agora, queridos, redobre a sua atenção. Olha aqui nos meus olhos, por favor. Eu gostaria que você não perdesse nem um segundo dos 5 minutos que eu vou utilizar daqui para frente. Diga comigo: Abraão está voltando da guerra. Vamos colocar mais força para você receber essa palavra. Diga: Abraão está voltando da guerra, mais abençoado, mais rico. Diga forte: mais próspero e com experiência da vitória. Antes disso não havia relatos de batalhas ou guerras na vida de Abraão, mas depois dessa ele já tinha uma história para contar. Posso profetizar na sua vida? A guerra que você está enfrentando hoje não é para te matar, é para amanhã você ter uma história para contar. Retornando, redobre a atenção que eu vou encerrar em 5 minutos. Retornando, no caminho da batalha para casa, aparece a terceira figura desse texto. O nome dele é Melquisedeque. Diga comigo: Melquisedeque. Melquisedeque. Brunão, faz aquele pé de lá, meu filho Bruno. Melquisedeque era sacerdote do Senhor. Diga: Melquisedeque era sacerdote do Senhor. Isso, Bruno, vem comigo lá no terceiro andar, no último volume, que é o meu último folho. Melquisedeque atravessa, queridos adoradores do Senhor, ministros de louvor, Melquisedeque atravessa entre a batalha e a casa de Abraão, passa no meio e para. O representante do reino de Deus naquela região passou pelo caminho de Abraão e parou. Quando ele olha para Abraão, ele está vendo que Abraão vem de grande batalha, com fome, cansado, fadigado. O sacerdote tira de seu alforje pão e suco de uva, vinho. Entrega para Abraão. O pão revigora o corpo de Abraão, a sua estrutura, a sua massa. O corpo de Abraão tem a sua saúde física restabelecida pelo pão. O vinho faz as correntes sanguíneas de Abraão funcionarem perfeitamente, refrigerando o seu cérebro, trazendo um refrigério, trabalhando no sistema digestivo, operando em todas as áreas. Melquisedeque estava curando Abraão depois de uma grande batalha. E pão e
vinho não se utiliza no exterior, se ingere, se utiliza para o interior. Melquisedeque apareceu para curar a alma de Abraão. Após ele se alimentar, Abraão olha para todas as riquezas adquiridas naquela guerra. Olha para Melquisedeque, porque assim o sacerdote primeiro doa, primeiro entrega. O sacerdote cura vidas. Você só está aqui porque um sacerdote te curou. Você só está aqui porque um sacerdote te alimentou. Você só está aqui porque diante das batalhas da vida, você entrou nesse refúgio e teve um sacerdote que parou a vida dele para te dar pão, para te dar vinho. Quando Abraão olha para aquilo, ele tira 10% de toda aquela riqueza e diz, parafraseando, Melquisedeque, representante do reino de Deus nessa região, eu te entrego o dízimo de tudo. Alguém que só dá pão e vinho agora recebe riquezas incalculáveis para aquele tempo. Era como que se Abraão tivesse dizendo assim: pastores, obreiros, ministros de louvor, a riqueza que Deus me deu, junto a que Ele acrescentou, não me governa, eu governo essa riqueza. Era como que se Abraão tivesse dizendo: se Melquisedeque é representante do reino, eu vou impulsionar a manutenção do ministério de Melquisedeque e a expansão do reino de Deus na terra. Com o quê? Com o que Deus me abençoou. Ele entrega o dízimo de tudo e vai embora. Poderia ser só um dízimo, mas não era só um dízimo, era coração grato e generoso. Era Abraão dizendo: com 318 homens versus 5 reis, impossível de vencer. Se eu venci e estou de pé para retornar para minha família, foi Deus quem me deu a vitória. Você precisa dessa mentalidade. Nada que você tem, nada que você conquistou, ou nada que você sonha em conquistar é teu. Tudo é de Deus. Ministros de louvores, eu tenho uma palavra para vocês. Segurem aí, por favor, que eu vou entregar já já. Querido irmão Christian, diga assim, por favor: o tempo passou. Diga comigo: o tempo passou. Abraão se tornou o homem mais rico daquela geração. Ele chegava no deserto, não tinha rede de água, mas como que dirigido por Deus, ele dizia aos seus servos: cave um buraco aqui. Aonde? Aqui. Cantorimiácia. Por quê? Só faz o que eu estou mandando. Eu tenho uma palavra, tenho a bênção de Deus e tenho vida no altar. Cavava o buraco, poço de águas cristalinas. O tempo passou, mas o resultado do coração entregue no altar perdurou por toda a vida de Abraão. Prepara um aleluia, eu tenho uma palavra para você. Isaac, filho de Abraão,
foi mais rico ainda, mais próspero ainda, mais abençoado ainda. Não vai dar glória? Eu vou continuar. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, foi mais rico ainda, mais próspero ainda. Esse glória, não vou aceitar esse glória a Deus aí não. Eu quero que você melhore. As 12 tribos de Israel, Dan, Gad, Azé, Zebulon, Naftali, Issacar, José, Benjamim, todos os 12 filhos de José de Jacó, foram extremamente abençoados e prósperos. Não, eu vou melhorar. Hoje, Israel é um dos países menores do globo terrestre, mas é o mais poderoso, belicamente falando. É o mais poderoso, tecnologicamente falando. É o mais poderoso em todas as áreas. Por quê? Porque um dia, Abraão, com o coração, entregou tudo que tinha no altar. Levante as mãos, ministério de louvor, por gentileza. Tudo que vocês entregam de forma voluntária e de coração no altar será recompensado pelo Senhor nosso Deus. Kalamandarama. Os obreiros dessa casa, com a autorização do pastor Erickson, por gentileza, levante as mãos, obreiros, os ministros. Tudo que você entrega de coração, por amor, para a expansão do reino nesse altar, e eu nem estou falando só de dinheiro não, porque isso é o mínimo que um cristão faz para o crescimento da obra. Eu estou falando da tua vida, eu estou falando da tua entrega, eu estou falando da tua presença, eu estou falando do companheirismo na visão e na missão, eu estou falando na entrega com excelência ao servir o próximo. Não importa se foi você que serve a água, se é você que limpa a igreja, ou se é você que abre o culto, ou se é você que vai pregar, todos nós conectados ao corpo de Cristo, estamos trabalhando para a expansão do reino de Deus. Por isso eu tenho uma palavra profética, vocês podem até adorar já. Eu tenho uma palavra profética para todos os obreiros e obreiras desta casa. Haverá uma recompensa terrena e eterna para o que você entrega no altar. Urai piasui queria séria canderépia canto de que mina rasuri mi canderépia nácia calamanto que mini calassuri mi anderépia. Aonde você estiver, receba a confirmação do céu de que Deus está nessa palavra e te trouxe aqui para te dizer: eu te escolhi para esse tempo. Pode adorar, meus filhos. Por gentileza, pegue na mão do crente.